sozinha e na sua caminhada de fé? Aquela sensação dolorosa de que quanto mais você tenta fazer a coisa certa e viver os princípios de Deus, mais as pessoas ao seu redor se afastam, criticam ou simplesmente não te entendem? Às vezes, essa rejeição dói mais quando vem de dentro da nossa própria casa. É o marido que não compartilha da mesma fé, os filhos que parecem distantes, ou os parentes que acham que você ficou religiosa demais. Dá um cansaço na alma ter que se explicar o tempo todo, não dá? Dá uma sensação de isolamento e o medo de ser rejeitado acaba fazendo a gente querer se esconder. Se você já engoliu o choro por se sentir um peixe fora d'água da sua própria família ou no seu trabalho, o capítulo 10 de Mateus foi escrito para você. Jesus não escondeu o jogo. Ele abriu o coração com os seus discípulos sobre os desafios de segui-lo, mas também deixou as promessas mais lindas de proteção. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai resgatar a sua coragem. E a partir de agora eu não vou ficar te pedindo para tu compartilhar, para tu se inscrever, para tu dar teu like. Sabe por quê? Porque você sabe que tem que fazer isso. E se o meu conteúdo já fez, assim, sabe, algo diferente na sua vida, você vai compartilhar, você vai comentar e você vai seguir e marcar uma pessoa que precisa desse conteúdo. Então, não vou ficar mais alugando seu ouvido com isso, tá bom? Vamos ler a palavra, vamos deixar Deus fazer o plano dele nas nossas vidas, com coragem, com determinação, e ele vai tocar o seu coração para você fazer o que você tem que fazer, o que tem que ser feito, porque ao você compartilhar, você vai estar fazendo a obra do Senhor. Então, para fazer a obra do Senhor, não precisa ninguém ficar lhe mandando, lhe pedindo, lhe enchendo o saco. Você sabe o que tem que fazer. O Espírito Santo de Deus é quem toca em você. Amém? Vamos continuar? Então, o capítulo 10 de Mateus começa com um momento de transição muito importante. Jesus chama os seus 12 discípulos e dá a eles algo extraordinário: a autoridade. Autoridade para expulsar espíritos imundos e para curar todas as doenças e enfermidades. Mateus faz questão de listar o nome de cada um deles: Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que mais tarde o trairia. Homens comuns, cheios de falhas, mas escolhidos para uma missão gigante. Jesus envia esses 12 homens com instruções muito claras. Ele diz para eles não irem aos gentios nem aos samaritanos, mas focarem primeiro nas ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem que eles deveriam pregar era simples e poderosa: é chegado o reino dos céus. Junto com a mensagem, Jesus ordena as ações: cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios e deixa uma regra de generosidade que deve guiar nosso coração. De graça recebestes, de graça dai. Ele também pede para eles não levarem ouro, prata, nem cobre nos cintos, nem mochila de viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordão. Jesus estava ensinando a eles o verdadeiro significado da dependência. O trabalhador é digno do seu sustento. Amém? Glória a Deus. Jesus diz que, ao entrarem numa cidade, deveriam procurar alguém digno e ficar ali até partirem. Ao entrar na casa, deveriam saudar aquela família com paz. Se a casa fosse digna, a paz permaneceria. Se não fosse, a paz voltaria para eles.
E ele avisa: se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, ao saírem daquela casa ou cidade, deveriam sacudir o pó dos pés. Jesus chega a dizer que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. A partir do versículo 16, o tom de Jesus fica mais sério. Ele alerta: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele estava preparando o coração deles para a realidade do mundo. Jesus avisa que eles seriam entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Eles seriam levados diante de governadores e reis por causa dele, para servir de testemunho. Mas ele deixa um alento. Quando forem entregues, não se preocupem com o que dizer, porque o Espírito do Pai falará por meio deles. A advertência fica ainda mais íntima e dolorosa. Jesus diz que o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Ele resume: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus diz que, quando fossem perseguidos numa cidade, deveriam fugir para outra. Ele lembra os discípulos de que o discípulo não é mais do que o seu mestre. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais chamarão os seus familiares? Mas logo em seguida, Jesus traz um comando de coragem: não os temais. Portanto, nada há de oculto que não venha a ser revelado. O que ele diz no escuro, eles deveriam falar na luz, e o que se escuta ao ouvido deveriam proclamar nos eirados. E vem um dos versículos mais marcantes sobre o medo: não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Para acalmar o coração deles, Jesus usa uma ilustração linda da natureza. Ele pergunta: não se vende 2 passarinhos por um centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então ele repete: não temas, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Jesus continua dizendo que qualquer que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do seu Pai que está nos céus. Mas aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante de seu Pai. Ele destrói a idade de uma paz superficial ao dizer: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus explica que veio causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, e afirma: os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Jesus eleva o nível do compromisso. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a ele não é digno dele, e quem ama o filho ou a filha mais do que a ele não é digno dele. E diz claramente: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ele traz o paradoxo do reino: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Seguir a Jesus exige abrir mão do controle de nossa própria história. O capítulo termina com a palavra de recompensa. Jesus diz que quem recebe os discípulos recebe a ele mesmo, e quem o recebe, recebe aquele que o enviou. Quem recebe um profeta receberá o galardão de profeta. E ele encerra com uma promessa de extrema delicadeza:
E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Cada pequeno ato de amor é visto por Deus. Amiga, vamos trazer Mateus 10 para o chão da sua casa, para o seu casamento e para a sua rotina. Às vezes, a gente lê esse capítulo e acha que Jesus estava falando apenas com pastores ou missionários que vão para terras distantes. Mas a verdade é que o seu campo missionário mais difícil muitas vezes é a sua própria mesa de jantar. Quando Jesus diz que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, Ele não está nos mandando brigar com a nossa família. Ele está nos preparando para a dor da incompreensão. Quantas vezes você se sentiu sozinha na fé dentro da sua casa? Você quer orar, quer ler a Bíblia, quer educar seus filhos nos caminhos do Senhor, mas encontra resistência, piadas ou desinteresse. Isso cansa, machuca a autoestima e gera uma culpa silenciosa. Você se pergunta, onde foi que eu errei? Mas veja o que Jesus está te dizendo hoje. A rejeição que você sofre por amor a Ele não é um sinal de que você está falhando. É o sinal de que você está no caminho certo. O discípulo não é maior que o mestre. Se rejeitaram a Ele, vão tentar desanimar você também. Mas não tenha medo, amiga. Guarde no seu coração a promessa dos passarinhos e dos cabelos contados. Se Deus cuida de um pequeno pássaro que cai no chão, você acha mesmo que Ele não está vendo as lágrimas que você derrama em silêncio no seu quarto? Ele tem o controle de cada detalhe da sua vida, dos seus filhos e do seu futuro. Tire esse peso das suas costas. O resultado não depende da sua força, depende da fidelidade dele. Jesus também nos dá uma lição prática sobre limites saudáveis quando fala para sacudir o pó dos pés. Na nossa vida, isso significa entender que nós não temos o poder de mudar ninguém. Você não pode converter o seu marido à força. Não pode obrigar seus parentes a te apoiarem. Nem pode carregar a culpa pelas escolhas dos outros. Faça a sua parte com amor. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. E o resto, entregue no altar. Tomar a cruz no dia a dia da mulher moderna é escolher a verdade de Deus, mesmo quando o mundo inteiro te cobra o oposto. É escolher não revidar uma palavra grossa no casamento. É escolher ter paciência com os filhos quando o cansaço consome. É ser honesto no trabalho, mesmo quando todos dão um jeitinho. Perder a vida para ganhar de Deus é abrir mão do orgulho e do controle para viver o propósito dele. E lembre-se do final do capítulo. Deus valoriza o invisível. O mundo só aplaude os grandes palcos. O sucesso profissional, a conta bancária cheia ou a vida perfeita das redes sociais. Mas Jesus diz que até um copo de água fria dado com amor tem recompensa. A louça que você lava orando pela sua família, o abraço que você dá no seu filho cansado, o silêncio que você guarda para não gerar uma briga. Tudo isso é o reino de Deus acontecendo na sua vida cotidiana. Por isso, continue, não pare. Deus diz para nós continuarmos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença mais uma vez com o coração fortalecido por essa palavra. Eu coloco diante de Ti a minha amiga que tem se sentido exausta de lutar sozinha, que muitas vezes sente o peso da rejeição, da solidão e da falta de apoio daqueles que ela tanto ama. Pai, cura as feridas causadas pelas palavras duras, pelo desprezo ou pela indiferença que ela já sofreu por escolher Te seguir. Arranca todo o medo do amanhã, toda a ansiedade, toda a insegurança. Sussurra no ouvido dela agora que ela é vista, que os cabelos da cabeça dela estão contados e que o Senhor cuida dela com o maior amor do universo.
Dá a ela a prudência da serpente para desviar das armadilhas do desânimo e a simplicidade da pomba para continuar amando, mesmo quando for difícil. Que a paz que volta para nós repouse sobre a vida dela e traga um descanso profundo para a sua alma hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amiga, que bom que passamos esse tempo juntas. Se essa mensagem trouxe um alívio para o seu coração e te deu forças para continuar caminhando, não saia daqui sem deixar o seu comentário. Me conta, você já se sentiu sozinha na sua caminhada de fé? Eu quero muito ler a sua história e colocar o seu nome nas minhas orações. Aproveite para se inscrever agora. Eu vou pedir sua inscrição aqui no canal, se você ainda não foi inscrita, para não perder os nossos próximos encontros em torno da palavra. Clica no gostei para que o YouTube entenda que esse colo em forma de vídeo precisa chegar a mais mulheres cansadas e compartilha com aquela amiga que você sabe que está precisando de coragem e de um abraço de Deus hoje. Fica na paz do Senhor, um beijo grande, amo sua vida e até o próximo vídeo. E não se esqueça, vamos ler o capítulo 10 completo agora, em nome de Jesus. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Nós estamos lendo Mateus 10, tá? O verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Verso 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. 4. Simão Canaanita e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos. 6. Mas vide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. 7. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. 8. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. 9. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. 10. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. 12. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. 13. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. 15. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. 18. E sereis até conduzidos à presença dos governantes e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 19. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que está no céu que fala em vós. 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho. E o pai e o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. 22. E odiados de todos os seres
sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o final será salvo. 23. Quando, pois, vós perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. 24. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. 29. Não se vendem 2 passarinhos por um centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. 31. Não temas, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. 35. Porque eu vim por em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 41. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. 42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém, glória a Deus. Terminamos por hoje. Amanhã, segunda-feira, tem mais e eu espero você. Tchau, tchau. Cheiro no coração. Deus abençoe sua vida, seu dia, seu final de semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.